Olá, tudo bem? Nós vamos começar uma série para falar sobre salvação, sobre identidade, sobre paternidade. E hoje nós vamos começar com os rudimentos básicos da fé. Nós vamos começar por que nós temos que crer em Jesus e quem nós somos. E hoje também vou falar um pouco sobre como nós somos salvos. Quando nós pegamos o livro de Gênesis para ler, nós vemos descrevendo como foi a criação, e vemos também que em Gênesis capítulo 3 descreve a queda do homem, que Deus pede para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Eva vai lá, come desse fruto e dá para Adão para comer também, e os dois acabam caindo, os dois acabam pecando por não ouvir a Deus e por preferir mais o conhecimento do que a vida. Porque eles não eram proibidos de comer das milhares de árvores do jardim que tinha lá para eles desfrutarem. Porque Deus falou assim: comam de todas as árvores do jardim, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, a priori, Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança. No hebraico, nós vemos Ketzelen, que significa uma sombra de Deus, semelhante, uma sombra de Deus. Então, no mínimo, somos uma sombra de Deus aqui nessa terra. Então, era para Adão e Eva produzirem pessoas, filhos, à imagem e semelhança de Deus, assim como eles eram. Mas mais para frente nós vemos que quando eles foram ter filhos, está escrito: e fizeram filhos à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança do pecado, porque eles já tinham caído. Então sabemos que o homem ele é tripartido, uma alma vivente também, porque soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então a alma do homem é a personalidade do homem. Então, nós temos um corpo físico para interagir com o mundo físico, somos alma vivente, temos um corpo físico para interagir com o mundo físico e um corpo espiritual para agir com o mundo espiritual. Em Jó está escrito o seguinte, que na verdade há um espírito no homem, um há de haver, de H de haver, existe um espírito no homem. E esse espírito não é o Espírito Santo ainda, porque ele só passa a habitar em nós depois que nós nascemos de novo após crer em Jesus. Então, só no Novo Testamento o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ali estava falando do nosso espírito humano. Então, nós temos um espírito humano, temos uma alma, que é a nossa psique, a nossa personalidade, e nós temos também um corpo físico, um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual, um físico para interagir com o mundo físico e uma alma onde está a nossa personalidade, certo? A nossa consciência, as nossas emoções. Então, quando Adão e Eva comeu do fruto, eles caíram, eles morreram. E aí eles continuaram respirando, só que eles morreram no espírito. O que é morrer? É se separar de Deus. Esse termo morrer é se separar de Deus. Então, o espírito de Deus se separaram do espírito de Adão e Eva, e agora eles tinham morrido espiritualmente. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que tinha anos de denominação o que era morrer espiritualmente. Essa pessoa não sabia responder. Então, morrer espiritualmente é o Espírito de Deus se desligar do nosso espírito, certo? Isso é uma morte espiritual, é o Espírito de Deus se desligar do nosso espírito. E o que é nascer de novo no espírito ou do espírito? É o Espírito de Deus se religar no nosso espírito. Pode acreditar, tem pessoas que têm muitos anos de igreja, mas não sabem o que é nascer no espírito e o que é morrer espiritualmente. Então, eles caem e aquela natureza deles, que era santa, pura, semelhante à de Deus, a imagem semelhança de Deus, quando fala que somos imagem e semelhança, não está se referindo ao nosso rosto, está se referindo à nossa natureza, porque tem pessoas que acham que nós somos a imagem e semelhança de Deus em relação a refletir a nossa aparência, mas está falando sobre a nossa natureza. É por isso que quando recebemos a Jesus Cristo e ele passa a habitar no nosso espírito, recebemos uma nova natureza de Deus no nosso espírito. Porque Deus, ele não quer apenas nos livrar do inferno, ele quer nos dar uma nova natureza. É por isso que quando nós nascemos de novo, nós não conseguimos mais pecar em paz. Porque esse espírito de Deus, essa natureza que está no nosso espírito, vai nos mostrar qual é a vontade de Deus. Então, ele está constantemente falando no nosso espírito. E é por isso que o fruto do nascer de novo é uma mudança de vida. Por isso que tem pessoas que questionam: por que você diz que você nasceu de novo, mas você não teve uma mudança de vida? Então você tem que se perguntar se você nasceu de novo.
Agora, tem pessoas que não têm tempo de produzir esse fruto. Por exemplo, o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Ele não teve tempo de produzir fruto algum, porque ele estava lá na cruz, certo? Mas o fruto desse nascer de novo é a perseverança, é andar com Deus, é fazer a vontade dele, buscar a santidade, porque nós não vamos mais ter prazer na carne, embora nós acabamos fazendo o que a gente não quer fazer por impulso da nossa carne, mas nós sentimos, nossa, não sinto prazer nisso. Aquele negócio momentâneo, beleza, você tá lá naquele negócio momentâneo, mas depois você fala, cara, por que que eu fiz isso? Não tenho prazer nisso, eu não queria ter feito isso. E isso é por causa que agora você tem uma nova natureza no teu espírito. E o que quer fazer você pecar, os seus desejos carnais estão na sua alma. É por isso que nós temos que submeter a nossa alma ao espírito, porque o espírito de Deus está no nosso espírito, é um só. Nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus e não fazemos mais o que a gente quer, mas o que Deus quer. Isso é viver a Cristo. Porque as pessoas acham que ser cristão é apenas ter uma religião. Não. Seguir a Cristo é você viver a Cristo. É diferente de você ter uma religião. Então o homem cai, ele peca. E qual que é a consequência do pecado? Em Romanos capítulo 3 e também em capítulo 6, no verso 23, nos dois versículos, por coincidência, vai falar sobre a consequência do pecado, que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem pecou, qual que era a consequência desse pecado, de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? Morrer. Mas não era só morrer no espírito, porque isso causou também uma morte no corpo. Por isso que gradativamente o corpo vai ficando velho a ponto de morrer. Isso é consequência do pecado, porque era para nós vivermos de uma forma que o nosso corpo não fosse corrompido eternamente. Então, aí acontece a morte no espírito, gradativamente na alma e por último no corpo. E aí, da forma que morremos agora, vamos estar eternamente. Quem morre de forma sem estar em Cristo vai viver eternamente uma morte. Eu morro separado de Deus, então eu vou viver eternamente separado de Deus. Eu morro estando conectado com Deus, eu vou viver eternamente conectado com Deus, certo? A forma. E não adianta você reclamar depois, ai, Deus não é amor, por que que ele me lançou no inferno? Você está reclamando de Deus te lançar de uma forma que você preferiu viver durante sua vida terrena, você só está dando continuidade. Você decidiu viver a sua vida terrena separado de Deus, fazendo as suas vontades, e agora está reclamando que Deus vai te lançar no inferno, que ele não está sendo justo porque ele te deu uma sentença de você viver eternamente como você vivia aqui. Eu não entendo? Então, por que que nós precisamos ser salvos? Por causa desse pecado. Você estava com uma dívida que você não poderia pagar, que o que ocasionou essa dívida foi o pecado, e o pecado, o salário e o pagamento para esse pecado é a morte, morte eterna. E você não podia pagar essa dívida. E você também iria receber uma recompensa do seu pecado, a morte. Então, ao mesmo tempo que é uma dívida, também a morte seria a sua recompensa. Porque a gente vê hoje uma recompensa só de forma positiva, mas a recompensa pro pecado é a morte eterna. Então, ninguém poderia pagar para você, porque todos pecaram, como está escrito lá em Romanos, e foram destituídos da glória de Deus. Todos, não existe uma só pessoa que não tenha pecado. Porque quando Adão foi tendo seus filhos e os filhos de Adão foi tendo filhos, eles estavam gerando filhos segundo a natureza pecaminosa. Porque um homem está dentro do outro. Na nossa informação genética, nós temos o DNA de Adão, porque um homem foi saindo de dentro do outro. E quando Adão pecou, nós estávamos dentro dele. Assim como você estava dentro dos seus pais. E agora os seus filhos estavam dentro de você, porque os seus filhos é uma parte da informação genética sua e do seu marido. Então, une os dois, se torna um só, e até que a morte separe. Não tem como separar, né? Como vai dividir o filho no meio? A união verdadeira do casal é no filho. Uma só carne só pode ser dada no filho, porque a mulher e o homem são duas coisas. Mas o filho é a união da informação genética do homem e da mulher, se torna um só. E como vai dividir o filho no meio? Não tem como, né? Então não tem como haver separação entre o homem e a mulher. Assim também, desta forma, não há mais separação entre nós e Deus, porque Deus garantiu isso graças a Ele mesmo.
Uma vez que o Espírito de Deus passa a habitar no nosso espírito, é um casamento espiritual. E não há separação no vocabulário de Deus, tanto que ele se encarregou de cuidar disso, fazendo que o sacrifício de Jesus fosse suficiente uma vez por todas para nos remir, para nos perdoar, para nos salvar, nos justificar, fazendo então que o Espírito de Deus possa ser o penhor da nossa salvação. Não há uma possibilidade de, uma vez que ele habitou no nosso espírito, ele nos deixar. Jesus falou: Eu enviarei um consolador, um auxiliador que estará com vocês para sempre. E para sempre não é até quando você peca, porque você peca todos os dias. A diferença é que a consequência desses pecados são diferentes. Porque uma mentira que você conta, às vezes é uma mentirinha, às vezes não vai ter uma consequência ali agora. Não significa que não é pecado. Então você peca todos os dias. Mas a diferença é que agora que você tem um Espírito de Deus habitando no teu espírito, e se não tem, vai ter, você tem a consciência que Deus não se agrada disso. E uma hora ou outra você vai se arrepender. Porque o próprio Espírito Santo vai te convencer. Então por que que você precisa ser salvo? Porque você já nasce condenado. E você precisa crer em Jesus para ser salvo. Por que é preciso crer em Jesus? Porque ele é o sacrifício, ele pagou o preço. Então, se nós estamos inseridos no corpo dele, nós somos propriedade de Cristo. E uma vez que somos propriedade de Cristo, não precisamos mais pagar o preço de morte, porque ele pagou no nosso lugar. Mas por que que precisa haver sacrifício? Nós vemos aqui em Hebreus, capítulo, capítulo 9, no verso 22, que diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Então, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, segundo a lei, sem derramamento de sangue não há remissão, perdão. Então, um sangue precisava ser derramado para que houvesse perdão. Você estava com uma dívida, que é do pecado, e para você ser perdoado, essa dívida só poderia ser pagada por sangue. No antigo pacto, na antiga aliança, era derramado sangue de animais uma vez por ano, no dia da expiação. Inclusive, hoje é o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, tinha um véu, ele ultrapassava, e só ele sozinho poderia oferecer o sacrifício para perdão dos pecados. Só que esses sacrifícios não poderiam justificar essas pessoas uma vez por todas. Porque se pudesse, segundo Hebreus capítulo 9 e capítulo 10, o sumo sacerdote só ofereceria uma vez. Então, como ele teria que oferecer todo o ano, esses sacrifícios de animais não eram suficientes para te remir uma vez por todas. Então, ele era só uma sombra, uma imagem do sacrifício de Jesus que seria oferecido uma vez por todas. Esse sacrifício, uma vez oferecido, ele é o suficiente para te salvar. Então, Jesus pagou o preço de sangue suficiente para te salvar, te remir, te libertar. E todas as vezes que você tenta comprar a sua salvação, você está fazendo do sacrifício de Cristo um sacrifício em vão. E levando esse sacrifício à vergonha, dizendo: o seu sacrifício não foi suficiente, porque precisa das minhas obras. Então, não há remissão sem sacrifício. Antigo pacto, sacrifício de animais. Novo pacto, sacrifício de Cristo, aliança com Cristo, sangue de Cristo. Sangue de animais, sangue de Cristo. Então, nós vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 9, que diz o seguinte, falando sobre essa apropriação. No verso 12, capítulo 9 em Hebreus, diz assim: Na verdade, vamos partir do verso 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior, então é maior, grava essa palavra, e mais perfeito tabernáculo, porque o tabernáculo era antigamente o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, onde era oferecido o sacrifício. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E aí ele é o maior e o perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, então não foi feito por mãos nem por sangue de bodes,
e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. É uma redenção momentânea que terá que ser oferecido um sacrifício o ano que vem? Não. Uma eterna redenção. E até quando dura a eternidade? Para sempre. No verso 13, porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Então, está falando que isso era a forma de santificação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Olha a Nova Aliança. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado. Então, Cristo tinha o Espírito Eterno, o próprio Espírito de Deus. Esse Espírito Eterno é o próprio Espírito de Deus. E se ofereceu a si mesmo, imaculado, ele não tinha mácula nenhuma, porque na lei o novilho não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito, nenhuma mácula. Assim, Jesus também não tinha nenhuma mácula, porque essa mácula aponta para pecado, defeito aponta para pecado. A si mesmo, imaculado a Deus. Então, ele se ofereceu. Não foram as pessoas que mataram ele se ofereceu. Purificará a vossa consciência, a nossa consciência das obras mortas. Sabe as suas obras mortas, por exemplo, obras de idolatria? Obras de idolatria. Então, ele vai purificar a nossa consciência para viverdes ao Deus vivo. Então, uma parte que nós tomamos Jesus Cristo como nosso Salvador e nascemos de novo é quando a nossa consciência é purificada. Porque se não há uma purificação de consciência, uma mudança de mente, é uma evidência que talvez essa pessoa não nasceu de novo. É uma possibilidade. Vemos aqui no verso 15, e por isso é mediador. Então, Jesus é mediador de um novo testamento. Antigo Testamento, animais, sangue de animais. Novo Testamento, sangue de Cristo. Tem pessoas vivendo ainda no Antigo Testamento. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, ele é oferecido através do Espírito Eterno e também nós recebemos uma herança eterna. Eterna. No verso 16, diz: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador viver. Então, o testamento ele só tem poder mesmo quando o testador que deixou o testamento morre. Como Deus não morre, através do seu filho, ele operou a morte. Perceba, tem uma herança, mas essa herança só vai ser entregue através de Cristo. Por causa da morte de Cristo, nós somos cordeiro com Cristo, certo? Então, quando ele morre, nós vemos em Apocalipse capítulo 5 que Cristo está chegando lá, ele após ter sido imolado, e ele vai lá para abrir o livro dos 7 selos. Ninguém era digno de olhar para ele e nem de abri-lo. E João, ele chorava muito, porque ele olhava, e esse livro estava na mão de Deus. Mas Deus não abriu ele, porque esse livro é o livro do testamento da terra. Só um homem poderia abrir, um homem vencedor. Mas como todos os homens tinham pecado, somente Cristo era digno de abrir esse livro e desatar os 7 selos. É muito forte isso. Então, ele fala, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, digno de desatar e abrir o livro dos 7 selos, que está na mão de Deus. Porque fala que está na mão de Deus aquele livro, por que então Deus não abriu? Porque a terra ele deu aos homens. Então, quando ele pega aquele livro e começa a abrir aquele livro, o livro do testamento da terra, os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, que é a completude das 7 facetas do Espírito de Deus que ele se manifesta, vem para a terra. Por isso que ele fala, eu preciso subir para que o Consolador desça. Porque nós vemos lá que antes esses 7 espíritos estão debaixo do trono de Deus, diante do trono de Deus, mas depois ele é mandado à terra. Lá mesmo em Apocalipse. Então, o livro dos 7 selos nada mais é que o livro do testamento da terra. Como ele tomou posse da terra,
E também ele é digno também de governar no céu, porque ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem. Ele tem o governo do céu e da terra. Agora, nós não temos mais só o governo da terra. Nós que estamos em Cristo, e essa é a nossa identidade, temos o governo do céu e da terra, claro, abaixo de Deus. Nós estamos na mesma posição que Cristo. Não é à toa que em Efésios está escrito o seguinte, que estamos assentados com Cristo num trono nas regiões celestiais. Trono é o quê? Posição de poder. Lá em Apocalipse capítulo 3, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como o meu Pai deu que eu se assentasse com ele no trono dele. Ou seja, aquele que vencer vai estar na mesma posição de governo que eu. Essa é você. Se você for um vencedor, se você perseverar até o fim, nós somos filhos de Deus, muito mais que uma sombra de Deus. Agora nós somos a imagem do seu filho, porque quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê a Cristo. Ele só vê dois homens quando ele olha para a terra, o primeiro Adão e o último. Porque os dois Adãos, eles são dois corpos compostos por milhares e milhares de pessoas. Quem está em Cristo está dentro do corpo de Cristo, por isso que ele é um corpo coletivo. Então, quem está em Adão está dentro do corpo de Adão. Nós já não saímos de Adão, mas uma forma de a gente estar no novo homem é estar dentro de Cristo. Aí eu pergunto a você, se Cristo for lançado no inferno, o fogo, vai ter algum efeito sobre ele? Por que teria sobre você se você é participante do corpo dele? Se você e Cristo é um só? Poderia alguém condenar Cristo ao inferno? Por que poderia condenar você se você está dentro do corpo dele é um só? Então você é filho e filha de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade. E nós seremos completamente a imagem e semelhança de Deus quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Porque em Adão, nós estávamos, antes dele pecar, de forma completamente a imagem e semelhança de Deus. Agora nós somos a imagem e semelhança de Deus só no Espírito. Nós somos a imagem e semelhança do Filho, porque agora nós somos filhos de Deus. Nós não vemos na Bíblia Deus chamando Adão de filhos. Adão, Eva, filhos. Mas nós vemos Deus chamando Cristo de meu filho amado em quem tenho prazer. Então, se você está inserido em Cristo, você é o filho ou a filha amada de Deus em quem ele tem prazer. Porque a vontade, o plano eterno de Deus era ter muitos filhos, uma família. É que seus filhos se assentem à mesa. Essa é a sua identidade. Que antes de você ser imagem e semelhança, você agora é filho de Deus. E como filho de Deus, você não é só apenas servo. Como filho de Deus, você vai ser um filho maduro que vai querer cuidar das coisas e do negócio do seu pai. Então, você, como filho de Deus, vai cuidar dos negócios do pai. Qual que é o negócio do pai? Fazer a vontade do pai e é o reino dele. Jesus falou assim, eu vim fazer a vontade do meu pai. O que Jesus veio fazer? Manifestar o reino dele. Porque quando Jesus veio e ele subiu, ele deixou o Espírito de Deus aqui, para nós, o reino de Deus passou a habitar dentro de nós para que nós possamos manifestar esse reino. Esse é o negócio do nosso Pai. Então, é fazer a vontade do Pai, é pregar o Evangelho e falar sobre o reino para que outras pessoas possam se tornar filhos de Deus. Porque o nosso primeiro propósito é se tornar filho de Deus. O segundo é agir como filhos maduros aqui nessa terra, manifestando o reino de Deus, os poderes da era vindoura, que é curar em nome de Jesus, libertar em nome de Jesus e viver uma vida como testemunho de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo no nosso viver. Então, essa é a nossa verdadeira identidade. Somos filhas amadas de Deus, por intermédio de Jesus. Nós vemos lá em João, capítulo 1, verso 12, que todos os que creram e receberam Jesus, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Mas nós vemos também em Romanos 8, capítulo 8, verso 16, que fala que todos aqueles que creram em Cristo e o recebeu, também recebeu o Espírito Santo de Deus, que testifica, se une com o nosso espírito, que clama Abba Pai. Esse espírito testificado, unido no nosso espírito, é a prova de que agora nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que agir com consciência de filhos, e não somente filhos, bebês na fé, mas nós temos que agir como filhos maduros, porque em Romanos capítulo 8, verso 18 e 19, vai falar que a criação espera com ardente expectação a manifestação dos filhos maduros de Deus, porque os filhos que é citado ali no grego é ruios, que são os filhos maduros. Agora, quando fala que nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito que clamava Pai, quando vai falar que nós somos filhos, é tecnon, que significa bebezinhos, criancinhas.
mas a criação está esperando os filhos maduros. Porque filho que ainda é criança não reina, não governa. Então, nós temos que ter uma mente de governo. Ter a mente de Cristo é ter uma mente de governo. Eu sou filha de um rei e estou aqui nessa terra para manifestar o reino de Deus. Hoje eu manifesto os poderes da era vindoura, gero frutos e no reino visível vou governar juntamente com Cristo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós não podemos nos esconder. Nós somos a luz desse mundo. Nós somos os filhos de Deus que estamos aqui para representá-lo. Nós somos pequenos cristos. Onde a gente chega, Cristo chega também. Somos um só com Cristo. Então, nós vemos que Cristo foi a expiação perfeita para nos perdoar uma vez por todas do nosso pecado, igual nós vimos agora em Hebreus. Ele não quer mais nossos sacrifícios humanos. Ele quer um coração rendido a ele. E Cristo agora é nosso sumo sacerdote, porque antes o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e só ele tinha acesso ao Santo dos Santos, agora todos nós podemos ter. E se ele fosse aceito por Deus, todo o povo também era aceito. Mas se ele era rejeitado por Deus, todo o povo era rejeitado. Então ele era consumido ali mesmo, por isso que amarrava um sininho na perna dele. Se ele apagasse lá, o pessoal puxava, né? Porque não podia entrar lá, senão morria também. Mas agora, Cristo, como nós vemos em Hebreus, que ele é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça, porque ele é o nosso sumo sacerdote e ele é sempre, sempre, sempre aceito por Deus. Se ele sempre é aceito por Deus, nós também somos, porque somos um só corpo com ele. Então, nós somos filhas amadas, em quem o Pai tem prazer, porque é assim que Deus disse para o Filho, para Jesus, quando ele estava sendo batizado. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, Deus tem prazer em nos ter como filhas. Nós não somos um estorvo. Uma vez eu pensei, nossa, Deus, eu tenho tanto pouco a oferecer, sabe? Sou uma humana tão limitada. Por que eu, né? Por que o Senhor tem prazer em mim? Mas ele fala, eu tenho prazer em ter filhos, em ter muitos filhos. Na verdade, o plano eterno de Deus, completo, todo, é em volta disso, é em ter muitos filhos. O plano eterno de Deus, o beneplácito de Deus, está escrito lá em Efésios, é ter filhos por intermédio de Jesus. Tudo o que ele fez não foi só para livrar a humanidade do inferno, é para nos tornar filhos dele. Uma família real, sabe? E Cristo deve ser o centro para que possamos fazer a vontade de Deus. Porque ele é o modelo em que Deus estabeleceu aqui nessa terra para a gente seguir. Então, essa é a nossa verdadeira identidade. Filhas amadas de Deus. A imagem e semelhança é uma consequência. Nós refletirmos a Deus, refletirmos a Cristo, é uma consequência de sermos filhos de Deus, de termos a natureza de Deus dentro de nós. Falo e repito, Deus não queria só apenas nos livrar do inferno, mas ele queria nos dar uma nova natureza no nosso espírito e nos fazer filhos dele. Esse é o cerne do amor de Deus. Esse é o centro do amor de Deus. É por isso que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, único, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só que ali ele é o único, mas aqueles que crerem se tornam também filhos. E agora Deus tem muitos filhos e nós temos que falar do evangelho, porque tem pessoas que precisam se tornar filhos de Deus. Esse é o prazer de Deus. Então, como que eu sei que eu estou cumprindo meu propósito? Se eu estou gerando, se eu estou trazendo o evangelho e pessoas estão se tornando filhos de Deus. É isso.